trocar hoje mesmo. E o que eu quero é que vocês saiam daqui com não tendo resolvido a parte da sua vida que tange produtividade, que eu acho que não é a proposta, de maneira alguma, mas tendo algumas boas práticas e iniciando aí né, uma linha mais produtiva na sua vida. Então, primeiramente é isso. Eu queria agradecer demais todo mundo que está aqui, todo mundo que doou. A gente fez isso acontecer e foi muito mais do que eu esperava acontecer. E o que a gente vai falar aqui hoje, né? A gente vai tangibilizar, a gente vai tangenciar alguns conceitos de produtividade. Depois eu trazer algumas rotinas e rituais que eu utilizo no meu dia a dia. A gente vai puxar um lado de metodologias também, um lado mais hard, assim, de pessoas que desenvolveram algumas coisas para que você coloque na sua rotina e seus rituais. Hacks e aplicativos que podem te ajudar a potencializar essa sua produtividade. Eu vou trazer algumas referências também, livros, podcasts, youtubers, que eu acredito que são boas pessoas para a gente buscar quando a gente quer mais conteúdo. Por último, a gente vai falar de procrastinação, que eu acho que é um dos principais temas que as pessoas estão aqui buscando. Beleza? Tranquilo? Então, bora lá. Bom, eu queria começar falando sobre mim, quem sou eu, né? Eu sou o Vinícius Braz, acredito que a maioria aqui conhece, quem não conhece, se quiser olhar um pouquinho, acho que não quero perder tanto tempo aqui falando de trajetória, então se quiser olhar um pouquinho do meu background, da minha trajetória até hoje, entra no meu LinkedIn ou no meu Instagram, que eu publico bastante coisa por lá, são os dois canais aí que eu utilizo mais, mas mais que falar de currículo, mais que falar de o que eu gosto, o que eu faço, eu acho que uma das coisas mais importantes da nossa vida é a gente ver marcos, né? Quais foram os nossos momentos de mudança, de viradinha de chave ali, que fazem a gente transformar nas pessoas que a gente... Na pessoa que eu sou hoje, por exemplo. E eu queria primeiro começar falando do ano de 2017. Foi um ano que, para mim, foi uma mudança gigante. Eu queria chamar a atenção para esse ano, porque foi uma mudança gigante para mim. Eu tinha acabado de sair do movimento Empresa Júnior para entrar num estágio. Não estava no meu momento ainda, de verdade, de dar esse passo profissional. Estava com várias coisas acontecendo na minha família, na minha vida profissional, na minha saúde, relacionamentos, e eu decidi pegar esse desafio. Esse ano de 2017 começou com eu pegando várias coisas que talvez não era o momento de serem pegadas, sabe, de pegar esse desafio para realizar. E durante o ano eu fui desenvolvendo, assim, fui tendo um ano muito improdutivo, no nível de não conseguir entregar nada do que eu queria no âmbito profissional, principalmente, estava mandando super mal no trabalho, no âmbito pessoal, com minha família, com meus amigos, não tinha um relacionamento super legal com as pessoas que estavam próximas de mim, no âmbito saúde, assim, no âmbito eu, sabe? Que o que acontecia é que eu não conseguia ter entregas legais em nada do que eu estava me propondo a fazer naquele ano de 2017. E foi um ano que, ao longo dele, eu fui desenvolvendo várias ansiedades, eu sonhava com prazos que eu perdia, com coisas que eu não fazia, eu acordava super mal, tinha momentos que eu não queria meio que levantar da cama, assim, sabe? Eu não ficava como... Não tive nenhum problema grave de depressão ou coisa do tipo, não foi nada sério, assim, mas eu tive alguns problemas de ter essa ansiedade, sabe? No final do ano eu estava com tremedeira, fui no médico, tinha reuniões, eu ficava super preocupado. Mas ao longo do ano eu fui exposto, né? Eu trabalho na Endeavor, para quem não sabe. Eu fui exposto a uma frase que para mim ela é muito forte, que é a frase: se você quer que as coisas mudem, faça a mudança acontecer. E eu terminei o ano de 2017, principalmente o último trimestre do ano, dessa super vontade assim de mudar. Não estava certo, eu entendia que eu tinha boas oportunidades, eu tinha potencial, só que eu não estava entregando em nada do que eu me propunha. Então, tendo sido tanto exposto a essa mudança, né, essa frasezinha aí, eu decidi pegar ela para mim e entender que realmente a mudança estava dentro de mim. Então, 2017 virou, final de 2000, o último trimestre de 2017 foi um bom trimestre. Eu consegui mudar algumas coisas. É como se eu tivesse assim, se tivesse três níveis, né? O ruim, o moderado e o bom. Se eu tivesse abaixo do ruim, nesse último trimestre, eu cheguei ali na metade do ruim para o moderado. E o ano de 2018 foi um ano que mudou minha vida, assim. Mudou minha vida no sentido de que eu mudei minha rotina, que eu consegui entregar mais em todos os aspectos da minha vida. Obviamente, não existe, né, mudança perfeita. Tem outros aspectos que estão debilitados na vida, mas eu senti que essa mudança aconteceu de fato. Eu parei de ter problemas de saúde, eu parei de ter essas tremedeiras, eu consegui entregar muito mais em tudo que eu me propunha. E isso, para mim, foi muito chave, sabe? Então, eu sinto que o ano de 2018 foi uma entrega muito boa, uma mudança incrível para mim. E o que eu queria hoje é compartilhar um pouquinho disso tudo.
para que vocês também consigam, né, se alguma das coisas aqui fizer sentido para vocês, vocês levem para a vida também e que isso mude um pouco. Beleza? Posso seguir? Tranquilo aí o conteúdo, essa parte primeiro inicial mais contexto, e agora eu queria trazer um pouquinho de o que é produtividade, né? Para mim, isso vai um pouco além. Eu gosto de pensar não só produtividade, mas o desenvolvimento pessoal como um todo. Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, muita gente brinca, nossa, que é a palavra chata da vez, né? A palavra que todo mundo quer falar, os empreendedores de palco estão tudo falando, produtividade, tudo mais, mas desenvolvimento pessoal, mas acho que desenvolvimento pessoal é um aspecto que a gente tem que preocupar o tempo todo, sabe? Porque é a gente se melhorando para que a gente cada dia mais consiga entregar nos diferentes aspectos. Entregar, que eu falo, é ter melhores relações, ter melhores resultados em cada uma das coisas que a gente se propõe a fazer. Por isso que eu acredito tanto nesse tema desenvolvimento pessoal. Mas falando principalmente aqui hoje sobre criatividade, eu acredito que tem 5 pontos principais que a gente deve se preocupar quando a gente fala de produtividade, desculpa. O primeiro deles é o autoconhecimento. Antes de você pensar em se melhorar, você tem que se conhecer, você tem que conhecer seus gatilhos mentais, né? O que que te faz fazer cada coisa, né? O que que me faz ficar triste, o que que me faz ficar bem, o que que me faz ser mais, render mais no trabalho, esse tipo de coisa. São os principalmente, isso são chamados de gatilhos mentais. O que que libera no nosso corpo a vontade de ter determinada atividade ou libera essa emoção na nossa mente. E a gente tem que se conhecer para que isso seja feito. Eu vou abordar aqui não só aspectos de produtividade, tá? Porque para mim era um pouquinho mais amplo. Então a gente começa com autoconhecimento, depois eu acredito que vem a parte da consistência, né? Porque não é fazer uma coisa um dia e no outro dia você deixar de fazer, você tem que continuar fazendo aquilo ali. É uma sequência de ações que geram um hábito positivo. Depois um pouquinho de organização, porque você precisa ter a mente limpa, os processos bem desenhados, bem definidos, para que a coisa flua da maneira certa que você está fazendo, independente do que você estiver fazendo. Presença, você tem que estar ali. Se eu me proponho a fazer uma coisa, eu não posso fazer uma coisa no celular, eu não posso fazer uma coisa pensando que, nossa, daqui a 2 horas eu tenho que fazer outra coisa, né? Isso acaba atrapalhando a sua presença, a sua organização, a sua consistência naquilo que está fazendo. E, por último, foco. Porque, mais que fazer muitas coisas, produtividade é você ter prioridade em alguns aspectos. Então, produtividade não é aquela pessoa que faz tudo, mas é a pessoa que sabe se equilibrar, sabe balancear em todas as áreas da vida. O que eu considero produtivo é você ter boas entregas em todos os aspectos da sua vida, não ser um baita de um workaholic, né? Pessoa que trabalha de maneira, não nenhum problema com isso, mas não é, na minha visão, é mais de balancear as entregas e ter entregas boas naquilo que você está se propondo do que se fazer tudo e fazer errar ou coisas do tipo. Então, e um dos pontos que eu acho principal aqui é que não tem fórmula mágica nenhuma, né? Quem propõe isso eu acredito que está muito errado, tem muito teste. E aí, queria saber para vocês, queria que vocês colocassem no chat aí, o que é produtividade para vocês, né? Obviamente, cada um vai ter um conceito de produtividade. Produtividade para você pode ser mandar melhor no meu trabalho, produtividade pode ser melhorar minha frequência cardiovascular, melhorar a quantidade de vezes que eu faço, não sei, exercício. Pode ser coisas assim, pode ser qualquer outro tipo de coisa. Para cada um vai ter diferente. E aí, se vocês puderem comentar no chat, eu estou coletando isso aí para começar a avaliar, entender o que vocês acreditam que a produtividade é. Tá bem? Manda aí no chat que o moderador está me enviando aqui para o WhatsApp e vai me enviando ao longo do webinário. Depois eu vejo aqui também. Beleza? Então vamos seguindo aqui. E aí, o primeiro passo, o que eu decidi mudar, né? Lá no início, 2017, eu vi que eu estava uma pessoa que, primeiro de tudo, não tinha uma rotina bem definida. E rotina, para mim, naquela época, era ter rotina é uma coisa ruim. Porque ter rotina é sinal de você ficar fazendo só uma coisa repetidas vezes. E para mim isso era o pior dos mundos, né? Eu pensava assim, nossa, eu quero trabalhar num lugar que eu tenha dinamismo, que cada dia eu vou fazer um negócio diferente. E o que eu percebi é que ter uma rotina não te impede de cada dia se fazer uma coisa diferente, mas te ajuda a se comprometer em vários aspectos daquilo que você está se propondo a fazer. E aí eu queria passar um pouquinho de quais foram as minhas 5 principais mudanças na minha rotina. Primeiro de tudo, e o mais importante para mim, foi a parte do sono. Para mim foi assim, uma maior mudança, né? O life changer que fez com que eu conseguisse fazer várias das outras coisas que eu vou comentar aqui. Ao invés de eu dormir meia-noite, 1 hora da manhã e acordar 7, 8 por aí, eu passei a dormir 9h30 da noite, entre 9h30 e 10, entre 9 e 10,
e acordar às 4h30 da manhã. Isso a partir de julho de 2018. E depois eu comecei a fazer com muita intensidade, mas num um período curto de tempo, exercícios e correr. Depois comecei a fazer meditação, comecei a ler bastante, leitura de notícias e leitura de livros mesmo, né? É só um fato curioso aqui, tem uma pesquisa que o brasileiro lê em média 2,63 livros por ano. E eu, em 2016, 2017, juntos, eu li um total de 0 livros, né? Bizarro pensar em uma coisa assim. E em 2018, eu comecei a ler em julho, mais ou menos, assim, ter uma rotina de ler todo dia, e eu li 8 livros no total. Então isso para mim foi um fato inacreditável. Eu achava que leitura não era para mim, sabe? Eu achava que eu sou mais do YouTube, sou mais do podcast, sou mais de porque a leitura você tem que estar ativamente lendo ali para consumir aquele conteúdo, né? É, no YouTube, por exemplo, você vai receber esse tipo de coisa de uma maneira muito mais passiva. Você está só escutando, algumas vezes você vai estar prestando atenção, outras não. Mas eu comecei a ler bastante e eu comecei a entender mais de mundo e comecei a entregar mais. E por último, visualizações e afirmações. Então eu quero passar em cada uma das etapas aqui, mas para mim, o que é o mais importante da minha rotina hoje? Principalmente o sono, como eu comentei com vocês, porque o sono quando você deixa, eu durmo a mesma quantidade de tempo, eu durmo 7 horas por noite, então 9h30 até as 4h30, isso dá 4, 5, 6, 7 horas de sono. É a mesma coisa de eu dormir de meia-noite até as 7 da manhã. A diferença é que quando você dorme, quando você tá, né, vamos pegar esse horário de 9h30 até 11h30 aí, 2 horinhas que você, teoricamente, está passando elas para amanhã, quando você fica acordado até 11h30, meia-noite, você está acordado no momento que as pessoas estão mais ativas, assim. As pessoas estão mais presentes nas redes sociais, as pessoas estão acordadas, fazendo um tanto de coisa, geralmente estão cansadas, então não estão fazendo algo produtivo, alguma coisa do tipo assim. E provavelmente você vai também entrar nessa. Você vai ficar cansado, vai ver um Netflix, vai mexer no Instagram, vai responder o WhatsApp, por aí vai. Só que quando você dorme mais cedo, e acorda mais cedo, 4h30, não tem ninguém acordado. Obviamente tem, mas a quantidade de pessoas acordadas é muito menor. E você consegue ser muito mais produtivo nessas horas da manhã. É uma rotina que não encaixa na rotina de todo mundo, é um hábito que não encaixa na rotina de todo mundo, porque tem gente que tem aula à noite, trabalha até mais tarde, talvez não funcione, mas é uma coisa que, se você consegue encaixar, você está transferindo 2 horas produtivas do seu dia. Ou seja, você está dormindo a mesma quantidade de tempo, você está mudando e está tendo 2 horas mais produtivas do seu dia. Exercício não tenho nem o que falar, meditação para mim mudou minha vida. Eu passei a ser uma pessoa muito mais tranquila com as pessoas do meu lado, com as pessoas na rua, nos meus relacionamentos pessoais. Leitura. Eu consigo ler um livro por mês, sabe? Uma coisa que eu nem pensava que eu conseguia ler antes. Eu falava que eu não conseguia ler livro escrito, por exemplo. Eu li 2 livros escritos esse ano e 6 no Kindle, né, que é da Amazon, e para mim foi uma mudança muito grande. E visualizações e afirmações são coisas que eu dou menos importância, assim, mas são super legais, porque visualização é você começar, você escrever no papel, e falar assim, daqui a um ano eu quero ser desse jeito, eu quero estar em tal lugar, com tais pessoas, enfim, colocar o seu sonho num papel e você lê ele todo dia, que aquilo cada vez mais vai ler em voz alta, inclusive, vai materializando o sucesso para você, sabe? Vai materializando o seu sucesso antes mesmo dele acontecer. E a afirmação também. Afirmação são coisas que são suas premissas, né? São seus valores. Então, eu geralmente faço minhas afirmações, eu coloco na parte de finanças, nos relacionamentos, profissional, no pessoal, nos meus projetos pessoais, vou colocando, eu quero isso, isso e isso, eu sou assim, assim, assado, e eu vou buscar isso, isso e isso. Para cada dia que eu leio isso alto, eu bato na mesma tecla para mim e me relembro de tudo que eu acredito que eu sou. Então, para mim, fez uma diferença grande, assim, foi super legal. E aqui eu trouxe um print screen da minha tela de calendário. Eu uso muito o Google Agenda e, como eu falei com vocês, eu comecei a trazer essas mudanças, né, dessa rotina em 2018. Em julho de 2018, eu falei, vou colocar todas para acontecer. E eu fiz essa, no lado esquerdo aqui, vocês vão ver que tem de julho a setembro de 2018. Minha rotina era acordar entre 4h30 e 5, leitura e meditação, 1 hora para isso, depois 1 hora de exercício, mais tomar um banho, e 1 hora para café e ler notícias. E depois tinha um momento que eu fazia um diário mental que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Só beber uma água aqui.
Boa. Alguma dúvida até aí, pessoal? Podem ir mandando se tiverem alguma dúvida da rotina, tá? Geralmente é uma parte mais confusa, principalmente esse ponto do sono, afirmações e tudo mais. E aí, o que que eu percebi em setembro? Eu percebi que essa rotina estava super tranquila para mim. Eu fiquei vários meses, vários dias acordando assim, esse horário, né, 4:30 da manhã, tava lendo, tava tranquilo, tava me sentindo bem na rotina. E eu vi um vídeo que falava exatamente isso que eu comentei com vocês, né? Que você tem 2 horas, 1 hora e meia, vocês vão aqui no lado direito, tem 1 hora e meia de projeto barra trabalho. Essa 1 hora e meia eu decidi apertar um pouquinho a parte de leitura, meditação, exercício e café, para colocar 1 hora e meia para eu dedicar para o que eu quisesse. Então era uma hora que ninguém estava acordado, que eu poderia dedicar para meus projetos, para o que eu quisesse fazer, eu colocava ali. Mas eu dedico principalmente para meus projetos pessoais, que é o momento que eu tenho para mim, sabe? Antes de começar o dia, fazer as minhas coisas, que é um momento que no dia a dia, né, a partir das 8 ali, eu não tenho tempo, que faculdade, trabalho, enfim, várias coisas acontecem e você não consegue pensar. E final de semana chega, tem vezes que você consegue trabalhar mais, tem vezes que você consegue trabalhar menos. E, enfim, eu mudei, decidi mudar. Então, 1 hora e meia dedicada a um projeto pessoal, 20 minutos de leitura. Eu leio 20 minutos por dia na parte da manhã, 20 minutos por dia na parte da noite. Depois, meditação de 10 minutos. Exercício, banho, eu mantenho, né? Faço um exercício mais focado aqui numa plataforma online, faço em casa. E depois tomo café, arrumo minha comida e leio notícias. Isso tudo até antes das 8:30 da manhã. E aí tem alguns rituais que eu coloquei no meu dia a dia que eles foram extremamente importantes para mim no que eu queria me entregar, né? Primeiro deles é esse ponto, né? Como que eu identifico esse tarefas versus processos é uma coisa até que eu criei, eu inventei isso assim, mas foi uma coisa que eu vi num curso que eu fiz, é um curso bem famoso do Coursera que é o Aprendendo a Aprender. E ele fala o seguinte: é, as tarefas elas são mais assim, pontuais, assim. Então eu vou ler 2 capítulos de um livro, eu vou correr 5 quilômetros, eu vou juntar R$ 100 para, não sei, assim, vou colocando metas pontuais que eu preciso atingir os 5 quilômetros de corrida para dar ok nessa tarefa, eu preciso atingir 2 capítulos por dia para dar ok nessa tarefa. E se eu não atinjo, isso deixa de ser uma coisa que funcionou na minha vida, né? Ou seja, eu acabei de falhar em uma tarefa. Pô, não li hoje, eu li pra caralho aqui as coisas, li um livro, mas eu consegui fazer um capítulo, 1,9 de um capítulo, sabe? Eu li um capítulo inteiro e li 90% do segundo capítulo, não consegui fazer minha tarefa. Esse curso trouxe a visão de, ó, por que você não passa a ver isso como um processo, sabe? Ou seja, ao invés de você dedicar tempo em criar tarefas para você fazer, por que você não passa a olhar quantas horas você está gastando em determinada coisa? Então, 20 minutos de leitura, eu posso ler 2 capítulos, eu posso ler um capítulo, eu posso ler meio capítulo, mas eu tive uma leitura focada de 20 minutos. Obviamente, você pode se sabotar nisso, falar assim, nossa, estou dedicando aqui 20 minutos, passo 20 minutos sem fazer nada. Mas não é a ideia aqui, eu estou partindo da premissa que você está fazendo alguma coisa porque você quer fazer aquilo, né? Então, se você quer fazer aquilo, você dedica tempo, você vai só acrescentando a quantidade de tempo que você está entregando naquilo. Nas leituras, nos estudos, em alguma habilidade profissional que você quer desenvolver, em um relacionamento. Então, eu tendo na minha vida, eu tenho a tendência, né? Eu tento ter a tendência de tudo que eu for fazer, eu tentar abordá-lo como processo. Então, para mim, eu não vou correr 5 quilômetros. Eu vou correr 30 minutos e vou tentar fazer a maior quantidade de quilômetros nisso aí. Obviamente, tem quem critique esse aspecto, né? Porque é um treinamento. Mas para mim, funciona muito bem. Porque eu estou entregando e estou aumentando a minha quantidade de energia e horas para aquele processo em específico, para aquilo que eu quero desenvolver. Então, primeiro ponto é isso, né? Você tem que se dedicar. Outro ponto é sobre locus de controle. Isso aqui, locus de controle, talvez alguns de vocês já tenham escutado falar sobre isso. Locus de controle é basicamente como você entende as situações do mundo. Então, por exemplo, tem um trânsito, eu tinha uma reunião 8:30, eu cheguei 8:45. Eu cheguei atrasado por causa do trânsito, eu posso falar isso. Ou eu posso falar que eu cheguei atrasado porque eu não saí cedo o suficiente. Quando eu falo que eu cheguei atrasado por causa do trânsito, isso é uma situação de locus externo de controle. Por quê? Eu estou colocando a culpa de alguma coisa em algo externo. E o problema desse locus externo é, por mais que pode ter tido um baita trânsito, você deu problema por isso,
O problema é que se eu conseguir, desculpa, desfoquei aqui. Se eu pegar se eu abordar minhas situações cotidianas por locus externo, o ponto é que eu não vou conseguir mudar, né? Eu não consigo melhorar o trânsito de Belo Horizonte, não consigo melhorar o trânsito de Porto Alegre, enfim, de qualquer cidade. Eu não consigo mudar isso, não consigo tirar os carros. Mas, se eu falar que eu não cheguei a tempo na reunião porque eu não saí cedo o suficiente, ou seja, eu deveria sair 15 minutos a mais, isso é uma coisa que eu mudo instantaneamente, sabe? E quando você vira essa chavinha, você consegue ter entregas muito melhores. Quando você traz para você, né? Porque o locus de controle interno, ele é específico, ele é um esforço pessoal, ele é competência sua. O externo é mais sorte, são os outros, tem chance disso acontecer. Então, a ideia aqui é você sempre tentar trazer para o interno para que você consiga melhorar e trabalhar cada uma das coisas que você quer fazer, tá bom? Essa que é a ideia. Por último não, tem mais dois aqui. Tem um ponto super legal que é o diário mental, que é uma coisa que eu comecei a desenvolver depois que eu fiz um curso de criatividade. O diário mental, ele serve basicamente para você fazer ele funciona como uma fuga, assim, né? Você fazer o download dos seus pensamentos, assim. Então você vai pegar, vai gastar 15 minutos ali escrevendo tudo que você está pensando. E você tem que. A ideia é que você desligue seu celular, coloque uma música ambiente no fone, não deixa ninguém te atrapalhar, deixa só seus pensamentos fluírem. E você vai começar a escrever seus pensamentos. E ele funciona para mim por dois motivos principais. O primeiro deles é para entender minhas preocupações. Então, se eu estou com uma ansiedade, falo, nossa senhora, mas isso aqui vai acontecer, se eu não fizer isso, alguma coisa vai acontecer. Eu começo a escrever assim, por que eu estou preocupado com isso? Mas isso aqui acontecer, o que eu vou fazer? E isso me ajuda a entender minhas preocupações e trabalhar em cima delas. Então, eu consigo sair dali com um tanto de coisa resolvida que estava tirando meu sono, sabe? E num lado mais, menos preocupante, assim, eu uso também para desenvolver minhas ideias. Então, quando não tem nada me preocupando, eu sento ali e começo a olhar para o nada e pensar, tipo, o que eu quero fazer na minha vida, sabe? O que eu quero fazer com esse projeto aqui? Eu tenho uma ideia sacada, sabe? Nossa, e se eu desenvolver isso aqui, então isso funciona muito para desenvolver minhas ideias. Eu dedico, atualmente estou tendo mais dificuldade de fazer esse diário mental, mas eu fiz por uns 5 meses direto, todos os dias, 10 a 15 minutos que eu tiro do meu tempo para colocar e fazer esse diário mental. E foi uma coisa que me ajudou bastante, sabe? Eu falo assim, nossa, tal pessoa está me incomodando. Por que essa pessoa está me incomodando? Por isso, por isso, por isso. Nossa, eu não estou conseguindo dedicar para as minhas finanças, eu não estou conseguindo dedicar para os meus familiares, estou com um problema no trabalho. E por aí vai, entendeu? Então, acho que é super legal. A caminhada de 20 minutos também é um ritual bastante interessante, que eu faço geralmente. Né, é super estranho, porque trabalho na Endeavor aqui de Minas, tem só eu e a Ju, que é a minha chefa. E ela, às vezes eu saio assim, gasto 20 minutos lá fora, e ela fala assim, ó, você fazer essa caminhada de 20 minutos, né? Porque é um negócio que eu coloquei na minha rotina, que me ajuda a parar de pensar no mundo, parar de pensar nos meus problemas e nas dificuldades que eu estou tendo ali, e me ajuda a ter respostas para esses problemas. Porque o que eu faço? Eu saio à tarde, assim, às 4 e pouca, por aí, depende do meu horário, como é que tá o dia. Eu saio sem celular, sem nada, fico 20 minutos, dou uma volta no quarteirão, olho as árvores, fico, né, vendo as coisas que estão ao nosso redor, e a gente geralmente não repara porque está tão preocupado com várias das nossas dificuldades do dia a dia. E o que acontece é que nessa caminhada, ela me ajuda a resolver meus problemas, assim, porque eu paro para pensar, né, em coisas que eu não estava pensando antes. Eu olho para uma árvore e falo, putz, aí me dá um insight, sabe? E além disso, descansa meu cérebro, porque o cérebro, não sei se vocês sabem, mas até esse curso que eu comentei com vocês, que eu aprendi a aprender, que ele fala muito sobre isso. A ideia é que seu cérebro tenha momentos focados e momentos desfocados. Quando você está nesse momento super focado em um problema ali, você consegue resolver coisas que você já sabe. Se você não tem ideia você não viveu antes aquele problema para saber como resolvê-lo, essa parte do desfocado, ela faz conexões, ela faz neurotransmissões ali que antes você não tinha. Então, esses 20 minutos diários, eles me ajudam super a resolver problemas de todos os aspectos que eu tiver. E por último, agora o último mesmo, eu faço uma mini meditação para ter presença. Assim. Essa mini meditação ela é super tranquila. Na verdade, são 4 respiradas. Assim. Eu respiro 4 vezes, pensando no meu pulmão se dilatando e voltando, 4 vezes ao dia, com 4 respirações. Isso me ajuda a ter presença. Assim. Se eu estou, nossa, pensando em 3 coisas ao mesmo tempo,
quando eu paro e respiro e faço isso, né, enfim, de parar e pensar naquilo que eu estou fazendo e olhar para minha respiração, ou seja, eu estou olhando para uma coisa que está acontecendo agora, presença. Isso me faz com que minhas próximas horas sejam bem focadas e focadas no que eu tenho que fazer, que deve ser uma coisa só, sabe? Então, mas é isso. De rituais que eu queria trazer para vocês eram esses, assim. Sei que foi bastante maçante aqui agora, então, se tiver alguma dúvida dessas partes dos rituais, se tiver algum ritual que você também já fez e goste, acha que faz sentido, manda aqui também que eu quero entender. O que eu acho que vale aqui é a troca. Vou beber uma água aqui enquanto vocês comentam ou escrevam alguma coisa aí, se fizer sentido. Boa! Então vamos lá. Agora eu queria partir para um lado de metodologias, ou seja, algumas coisas práticas e técnicas que podem te ajudar a implementar, ser implementadas mesmo. Foram pessoas que escreveram, são pessoas que escreveram algumas metodologias, técnicas que, se você colocar na sua vida e na sua rotina, elas podem te ajudar. Vocês vão ver que nas metodologias que eu vou apresentar aqui, várias delas, eu peguei várias delas e mesclei assim na minha. Porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo. O que funcionar pra gente, a gente usa. O que não funcionar, a gente descarta. Tá? E a primeira delas que eu queria comentar com vocês são os The Life Savers, que é do livro O Milagre da Manhã, do Hal Herold. E ele traz a ideia desse livro, desses Life Savers, né, os salvadores da sua vida, é que você tenha 6 hábitos que você faça eles antes das 8:30 da manhã. Então, você acorda, começa com extremo silêncio, assim, não conversar com ninguém, depois você lê suas afirmações, depois você passa para um momento de visualização, ou seja, afirmações, só para relembrar, afirmações eu vou ler o que eu acredito que eu sou, meus valores, aquilo que eu olho para o espelho e me vejo, e aí você passa para as visualizações, que é pensar no futuro, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, como que você se vê, para você começar a materializar o seu sucesso antes dele acontecer. Depois fazer exercício, depois ter uma leitura, e depois o que ele chama de scribe, né, que é fazer um diário. Então, tem algumas das coisas que eu coloquei na minha rotina e que fazem bastante sentido. Silêncio, para mim, é sensacional. Acordar quietinho, né, começando o dia, para se ambientar, tá de noite ainda. E aqui o interessante a ideia é que esse cara, esse Hal Herold, ele dorme muito pouco, assim. Ele testou várias quantidades de tempo de duração de sono e ele chegou em 5 horas e 30, assim, que é o ideal para ele. Menos que isso ele fica lelé, mais que isso ele acorda cansado, sabe? Quando você dorme muito, você percebe que você fica cansado. Eu testei também, tentei de 5 horas, né, de duração até 8 horas e 30 de duração. O que funciona melhor para mim são 7 horas, eu acordo bem, vivo meu dia bem. Até 6 horas e 30 de duração, fico ok. Menos que isso, acordo zoado, assim. Não consigo fazer nada, tô sono pra caramba, olheira, dói, um pouquinho de mau humor, assim. Mas, enfim, a ideia é que você não precisa acordar 4:30 da manhã para fazer isso tudo que ele está falando. A ideia que ele tenta trazer é que se você não tiver essa possibilidade de acordar cedaço, acorda 30 minutos antes do seu primeiro compromisso. Ou seja, não acorda e já sai correndo, nossa, estou atrasado, tenho que ir para aula fazer isso, isso e isso. Acorda 30 minutos antes e faz esses aspectos. Né? Exercício, você não vai fazer 1 hora de exercício, você vai fazer 10 polichinelos para começar. Vai fazer uma leitura mais rápida e por aí vai. Eu coloquei vários desses aspectos na minha rotina e várias coisas funcionam. Algumas funcionam menos, algumas funcionam mais, mas vale cada um testar o que funciona ou não. Segunda coisa, isso aqui é mais na parte de organização, é o GTD, que é o Getting Things Done, a arte de fazer acontecer, que é o David Allen que escreveu, e basicamente é uma maneira de você se organizar. Eu uso muito isso para o meu e-mail e uso muito isso no meu dia a dia, assim, né? Para as coisas que eu tenho que fazer, para organizar meu tempo, meus horários e por aí vai. Primeiro, eu queria só explicar bem rapidamente o que é o GTD. A ideia é que você tire da sua cabeça qualquer ansiedade possível, né? Porque quando você está pensando em alguma coisa que você pode esquecer, você não consegue focar em outra coisa, você não consegue melhorar, você não consegue aumentar ou fazer uma coisa diferente, você só pensa naquilo, com medo de esquecer, você acaba esquecendo. Então, a primeira premissa
do GTD é coletar. Você tem que pegar, você pode coletar, escrever num post-it, você pode coletar no aplicativo, pode coletar você pode colocar num lugar qualquer. Coletar é você literalmente escrever o que está pensando. Então, por exemplo, recebi um e-mail falando que eu tenho que marcar uma reunião com tal pessoa. Ou fui em tal lugar e decidi que eu tinha que. Vi que eu tinha que fazer uma ação para tal pessoa ou para tal fim. Eu vou, basicamente, ao invés de eu guardar isso tudo na minha cabeça, eu vou colocar isso tudo num lugar. Né? Ou seja, coletar, eu vou tirar a ansiedade e o medo de esquecimento. E compilar isso tudo em notas, post-it, aplicativos e tudo mais. Depois disso, eu vou entender, vou processar, né, o que é cada uma dessas coisas que eu estou pensando. Se isso for uma ação, eu vou processá-la e vou entender. Tá, essa ação, ela vai demandar mais que 5 minutos para eu fazer? Se ela demandar mais, beleza, você vai ou delegar ou deixar para fazer depois. Você vai anotar isso aí. Se essa ação demorar menos que 5 minutos, ou seja, nossa, eu tenho que lavar um garfo. Eu preciso lavar um garfo para uma determinada ação que eu tenho que fazer. Se essa ação demora menos que 5 minutos, faz na hora, sabe? É clicar num botão, coisa super simples, faz na hora, porque isso já sai do seu funil aí de coisas para fazer. Se isso demora mais que 5 minutos, você vai organizar essa ação em determinado dia. Geralmente você tira um dia para fazer esse GTD, né? E então, na parte de organização, você vai simplesmente organizar, entender, não, essa ação aqui é para determinado dia, essa ação aqui tem determinada urgência para tal pessoa, tem que preocupar mais com isso aqui. E organizado, você vai planejar a execução dessa ação. Então, você vai abrir seu calendário, vai entender, putz, isso aqui eu posso colocar na segunda-feira, isso aqui eu posso colocar na terça, isso aqui não vai gastar tanto tempo. Você vai planejar a execução de tudo que você está fazendo, e depois você vai executar. Eu uso muito isso na vida, e eu uso muito no meu e-mail, assim, sabe? Que o e-mail vem muita demanda, vem muita tarefa, então eu acabo utilizando isso com marcadores no Gmail, assim, vocês podem utilizar também. E só beber uma aguinha aqui. Minutinho. Deixa eu pegar rapidinho algumas dúvidas aqui. O Edu perguntou: tem dica para quem dorme tarde e pretende começar mais cedo? O que te fez conseguir de fato mais cedo? Ler à noite, meditação? Edu, para mim, o principal ponto de você dormir mais cedo é você começar a tentar. A primeira semana vai ser péssima, assim, porque você não está acostumado, seu corpo vai ficar muito cansado, você vai acordar cedo forçadamente e você vai querer dormir tarde porque seu corpo não quer dormir. Então, eu indicaria um pouco de força bruta, assim, no início. Porque até você pegar o hábito, até seu corpo acostumar, é um ciclo diferente, você acorda quando tá super de noite, assim, sabe? Tá escuro. Então, isso... Opa, vi que o áudio tá picando aqui. Beleza. Então, isso é um dos pontos que eu acho que faz sentido, assim, você insistir, principalmente nas primeiras semanas, assim. Uma coisa que me faz dormir bem à noite é fazer um yoga, antes de dormir. Eu fico muito bem. Ou eu faço uma meditação rápida, ou eu coloco alguma coisa para eu me concentrar. Então, como eu vou estar com sono, quando eu deito na cama, eu tô super com sono, quando eu deito na cama, aquilo começa a explodir na minha cabeça, né? Cheio de coisa, pensando, nossa, penso o mundo inteiro que eu podia fazer ali agora e tô deitado na cama de olho fechado. Então, o que eu faço é colocar alguma coisa para eu prestar atenção. Pode ser um vídeo no YouTube que eu só estou escutando, pode ser um podcast que eu já escutei, um episódio que eu já escutei, e aí ele, né, presta atenção nele e acaba que prestando atenção em uma coisa, sua mente relaxa muito mais e você consegue dormir. Beleza? Ler à noite também me faz bem, assim. Beleza, vou continuar aqui. E agora, acho que tem mais, está quase terminando as metodologias aqui, e também estamos indo para a parte final desse webinário. Um dos pontos que eu acho que também vale bastante vocês pensarem em fazer é o Pomodoro. Para quem conhece essa técnica, é basicamente não é uma técnica, tem esse cara aqui que sei lá, deve ser italiano, né? Francesco Cirilo, uma coisa assim, e criou essa ideia do Pomodoro, que é basicamente você ficar focado em uma só tarefa, sem distração nenhuma, por 25 minutos, e depois você tem 5 minutos para desfocar e fazer o que você quiser. Ou seja,
Se eu quero, estou no momento agora fazendo, então, estou produzindo esse webinário, estou produzindo essa apresentação, vou ficar 25 minutos com o celular, com a internet desligada, sem receber notificação nenhuma, ninguém no meu quarto entrando, né, para me dar uma distração, só focado naquela tarefinha, porque vão ser só 25 minutos. E depois eu vou desfocar 5 minutos, eu vou mexer no celular, eu vou conversar com as pessoas, vou fazer várias coisas que eu quero fazer, mas que eu não poderia fazer nesse momento anterior de 25 minutos. Por que essa técnica é muito boa? Porque fazer coisa que a gente gosta é super legal. Você fica 1 hora e meia fazendo uma coisa que você gosta. Fácil, assim. Você está pilhado, animado. Mas todo mundo consegue focar pelo menos 25 minutos em alguma coisa chata, sabe? Estudar, para mim, é a coisa mais difícil. Estudar faculdade, assim, já faço engenharia elétrica. Chato pra caramba, mas eu consigo ficar 25 minutos focado e 5 minutos depois para mexer no celular, sabe? Então é uma técnica que eu aplico, assim, super simples, é você fazer um timer de 25 e um timer de 5. E aí, acho que o que vale aqui é você evitar distrações ao máximo nesses 25 minutos e não se apegar muito à regra. Se funciona 50 minutos focado e 10 minutos desfocado para você, ótimo, se joga. O importante é que você, no momento que você estiver focado, você foque. No momento que você estiver desfocado, você desfoque. Você pensa em outras coisas, não pensa no que está fazendo. E eu acho, isso é uma técnica que eu uso o tempo todo, assim. Essa aqui é uma técnica que eu queria trazer também, que na verdade não é tão uma técnica, mas são vários conceitos que eu acho que para qualquer coisa, para qualquer novo hábito que a gente for criar, a gente precisa de presença e consistência. Foco. Priorizar. Você precisa priorizar o que você está fazendo ou o que você quer fazer. Você não vai fazer tudo. Mais importante, você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, foque em uma coisa. Presença. Você tem que estar ali para fazer aquela coisa. Você não pode estar pensando em diversas milhões de outras coisas para que. Putz, isso destrói a produtividade. Você está pensando em 4 coisas ao mesmo tempo e não está fazendo nada. Então, presença, sabe? Foca. Pensa que é aquele momento ali que você está precisando daquilo e se entrega ao máximo naquele momento, em tudo que você for fazer. Inclusive, isso vai para as relações, sabe? Suas relações pessoais. Presença em tudo que você for fazer na vida. E, por último, consistência. Os hábitos, eles não vão se criar do dia para a noite. Tem um livro que eu vou até comentar com vocês aqui, que ele comenta que precisa de pelo menos 21 dias de consistência, ou seja, você repetir aquele hábito várias vezes para que aquilo se torne realmente um hábito. Isso eu tirei do curso Aprendendo a Aprender. E por último, nas metodologias aqui, eu queria trazer essa que eu criei. Não é uma metodologia, né? Mas é como fazer um how-to para que consegue me ajudar algumas vezes, que é quando eu tenho algo difícil para caramba para fazer. Algo difícil que eu digo não é difícil de complicado, mas é difícil de chato. É uma coisa que eu não quero fazer, né? Ou seja, eu criei isso aqui para me ajudar quando eu tô fazendo uma coisa, eu preciso fazer uma coisa, eu não quero. Sabe aquela atividade que você posterga, que você protela, que você vai empurrando, empurrando, empurrando até não dar mais? Então, a ideia é que esses 6 passos te ajudem a resolver isso aqui. Primeiro passo é você diminuir o tamanho daquela atividade. Ao invés de você criar um webinar, não que isso que tenha sido chato, mas vou dar um exemplo do webinário. Ao invés de você falar assim, nossa, eu preciso criar um webinário. Não, eu preciso criar o formulário de inscrição do webinário. Depois eu tenho que fazer as pessoas se inscreverem no webinário. Depois que eu fizer elas se inscreverem, eu tenho que pensar em como, tenho que fazer um brainstorming de ideias. Então, eu vou quebrar uma tarefa grande em várias tarefinhas. Depois, quando você muda de nome alguma coisa, ela fica super mais legal. Então, muda o nome do que você está fazendo. Ao invés de ser estudar para a prova de circuitos 3, estudar para a prova de direito penal, sei lá o quê. Não sei se tem um ou dois, tá? Desculpa aí. Mas, enfim, muda o nome. Fala assim, estudar... não sei, não vou esbanjar da minha criatividade aqui, né? Mas estudar para a prova de raio, sabe? De circuitos, assim. Então, muda o nome e aquilo deixa mais legal. Visualização, mesmo aspecto. O que você vai fazer quando você conseguir fazer aquela tarefa? Putz, eu vou tomar um sorvete, eu vou beber com os amigos, assim, sabe? O que você vai fazer? Qual que é o seu sucesso? Depois que você terminar isso, como que você vai fazer? O que você vai ganhar? Qual que vai ser sua gratificação? Quarto, converse com seus amigos, por 2 pontos, principalmente. Eles vão te dar boas ideias para ajudar naquilo que você está fazendo, e quando você fala para alguém uma coisa chata, uma coisa que você não está conseguindo fazer, você acaba quando você fala isso alto, né, em voz alta, você acaba tendo muitas ideias. Quinto,
tenha seus rituais. Porque, para mim, por exemplo, se eu estou fazendo alguma coisa, eu acendo minha luz do quarto, do abajur que eu coloquei lá, que é de LED, aquele LED mais amarelado, isso para mim é um gatilho, um motivador gigante. Porque eu me sinto bem produzindo aquilo, eu me sinto bem produzindo coisas em dias de chuva, né? Obviamente, em dias de chuva eu não faço acontecer. Mas, por exemplo, eu vejo gente que tem uma vela, ele acende uma vela e as coisas começam a funcionar mais. Ou você põe uma música também eu tenho algumas playlists que me despertam determinadas emoções. Então, tenha e crie seus rituais, né? Enfim, vela, playlist, luz, seja, use sua criatividade aí para criar. E por último, faça bastante exercício, porque exercício te libera alguns hormônios e te deixa com uma sensação muito boa, porque você está gastando energia ali, você se sente bem depois de um exercício, né? Por mais que na hora você está sentindo cansado e tudo mais, mas o exercício ele te libera, principalmente se for na parte da manhã, para mim, me deixa com outro astral, assim, para fazer as coisas. E o café é um estimulante que eu gosto muito, me dá bastante energia. Então é um boost aí nos hormônios, na energia que você tem pro dia. Acho que vale bastante testar isso aí. Beleza até aqui? Tá dando para entender tudo, tá maçante, tá tranquilo. A gente já tá quase indo pro final, tem só mais alguns slides aqui. Sei que o tempo já tá finalizando aí também. Se tiverem dúvida, eu vou responder no final, só para eu terminar essa parte aqui antes, que aí a gente bate um papo mais cabeça aí no final, tá? Só beber uma água aqui. Beleza, vambora. Agora, bem rapidinho, queria passar para vocês alguns hacks, né, que são algumas mini atitudes que eu faço no meu dia a dia que me ajudam a melhorar. Me ajudam a gastar menos tempo em coisas que eu não deveria gastar, como é o caso do WhatsApp, que é essa primeira dica aqui. O que eu faço é o seguinte: eu coloco meu celular no modo avião, ou seja, enquanto ele estiver no modo avião, eu não consigo enviar mensagens para ninguém, ninguém consegue me enviar mensagens. Ou eu só desligo o Wi-Fi, tá? O Wi-Fi e o 4G. Quando eu faço isso, eu não tenho mais interação, né? E eu posso responder todas as pessoas que eu tenho para responder de uma vezada só. E aí, quando eu ligar ou tirar do modo avião ou ligar a internet de novo, vai mandar tudo assim e eu já respondi todo mundo, sabe? Isso, mais cada chat que eu respondo, ou seja, enviei a resposta para a pessoa, eu arquivo todos os chats, de modo que meu WhatsApp não aparece nenhum chat quando eu respondi todo mundo. Isso são alguns aspectos benéficos, né, dessa prática que eu utilizei. Primeiro deles, você não deixa de responder ninguém, você não deixa ninguém sobrando, independente da quantidade de chats que você tem, você tira 30 minutinhos ali, você consegue responder uns 70 chats tranquilamente. E segundo, você não gasta tempo conversando com as pessoas. Desculpa, esse hackzinho, ele é um pouco, né, putz, você não vai gastar tempo conversando com as pessoas. Lógico que tem determinados momentos que você quer conversar com as pessoas, né? Você tá ali no WhatsApp para conversar com as pessoas. Mas se você fica respondendo o tempo todo, conversando o tempo todo, você acaba gastando muito tempo onde você não deveria responder, porque cada chat é uma notificação que você envia para lá, que a pessoa te responde, isso acontece ao mesmo tempo, umas milhares de vezes, porque né, as pessoas vão te respondendo, e você vai respondendo, e elas vão respondendo, e isso vai criando uma, alguém, algo sugando você para dentro dessas mensagens, assim, sabe? Você fica muito tempo no WhatsApp, e isso acontece em todas as redes sociais. Então, o que eu faço é colocar no modo avião, respondo todo mundo e arquivo todos os chats, de forma que essa sensação de todos os chats arquivados é a melhor sensação que existe, assim. Você limpou, você conversou com todo mundo, você respondeu todo mundo. Eu tento fazer isso pelo menos uma vez por dia para não ficar tipo, muito tempo sem responder. Antes eu deixava muita gente no vácuo, sabe? Isso me incomodava. Beleza. Segunda diquinha aqui é você separar um tempo no seu dia, ou seja, 30 minutos do meu dia de hoje, nas 6:30 aqui, no caso, eu tirei um print do meu calendário, eu vou dedicar para colocar esses 30 minutos, gastar esses 30 minutos para arrumar meu próximo dia, né? Eu vou programar ele inteiro. Por mais que uma coisa ou outra vai mudar, eu vou programar meu dia inteiro, assim, sabe? Vou programar que horas que eu tenho que sair para tal lugar, se eu tenho um compromisso, que eu olho no Google Maps lá, que eu tenho que pegar um busão que vai demorar 1 hora, eu vou colocar um slot lá no meu calendário de 1 hora de deslocamento, por aí vai. Então, eu programo meu dia inteiro, 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 para que eu consiga entregar um dia bom, sabe? E eu gastando tempo nisso antes, eu consigo prever o que vai acontecer
e consigo planejar, inclusive, se eu, por exemplo, vou conseguir fazer minha rotina da manhã. Tem dia que o exercício, eu tenho um evento às 8 horas da manhã, não posso fazer meu exercício às 7, então eu tenho que começar a priorizar. E isso garante que eu não me perca, não perca nenhum compromisso, porque tudo que eu estou fazendo está no meu calendário. Segundo, terceiro aqui, né, a diquinha, se você está incomodado ou está ansioso com alguma coisa, escreve aquilo. Isso libera uma quantidade gigante de ansiedade na sua mente. Outro ponto, tem um grupo só contigo no WhatsApp. Quando você pega e se tem um grupo só contigo, você pode enviar foto, passar foto de um lugar para o outro, testar a mensagem, várias coisas assim. Ou ser um grupo só para você coletar, né, suas ações, ou conversar com você mesmo, algum pensamento seu que você, putz, eu preciso lembrar isso aqui depois, anota. Então, acho super válido ter um grupo no WhatsApp. Usa e abusa do Google Agenda. Se você não usa até hoje, você está perdendo muito, porque o Google Agenda mudou pra caramba a minha vida. Lá, além de agenda e compromisso, eu coloco tudo que eu tenho para fazer. Então, se eu tenho que fazer um webinário, eu vou colocar o tempo que eu vou dedicar para esse webinário lá na minha agenda. Eu vou criar outros calendários, como, por exemplo, provas ou alguns calendários fixos que eu tenho. Posso colocar minhas tarefas lá, ou seja, eu pego de algum outro aplicativo de tarefas e elas vão aparecer no meu calendário, aniversário das pessoas e, principalmente, lembretes. Lembretes foi a opção, né, de colocar lembretes foi algo que mudou minha vida, assim, que eu parei de esquecer um tanto de coisa, de dar parabéns, de, sei lá, passar uma pomada, de marcar médico, sabe? Então isso mudou pra caramba minha vida. Por último, finalizando essa parte de hackzinhos aqui, queria entrar numa questão de referências com vocês também, né? O que eu indico para, em alguns aspectos, alguns aspectos aí que eu vejo que fazem sentido vocês buscarem, pessoas, livros, podcasts, como eu comentei aqui em cima. E primeiro, eu queria indicar 3 livros que valem muito a pena vocês lerem. Os 2 primeiros eu li no livro físico e fez muito sentido para mim. O Milagre da Manhã fez com que eu incrementasse a minha rotina e eu entendesse por que aquilo faz tanto sentido, por que me deixa tão produtivo. O Milagre da Manhã traz várias referências que podem ajudar. O outro ponto, o outro livro que mudou muito minha maneira de ver pessoas e me relacionar com as pessoas e, em consequência disso, né, me deixar uma pessoa mais zen. E vocês viram que aqui a gente abordou vários aspectos da produtividade sem falar de produtividade. Então, quando eu falo do Milagre da Manhã, eu estou falando de organização, eu estou falando de autoconhecimento. Quando eu falo de relacionamento com pessoas, eu estou falando, nossa, se eu fico melhor comigo, com o meu estado mental, com o meu corpo e em relação às outras pessoas, eu tô deixando minha mente mais em paz para conseguir pensar no que ela realmente tem que pensar, sabe? E por último, O Poder do Hábito é um outro livro com muito conhecimento legal. Eu não li o livro físico, mas eu escutei. Então é um livro que eu recomendo bastante também. Ele mostra como que você cria bons hábitos, né, hábitos saudáveis e pode perder hábitos que não fazem tanto sentido. Vamos lá. Agora falando de podcasts, eu sou fanático com podcasts. Eu escuto muito podcast, muito podcast. Só beber uma aguinha aqui. Porque o podcast, para mim, a mídia do futuro, sabe? Porque você pode estar no carro escutando isso, pode estar no busão escutando isso, pode estar em qualquer lugar escutando podcast, está com um foninho ali, pode até fazer outra coisa, dependendo do nível de complexidade do podcast. Então, tem alguns que eu indico aqui. Eu peguei várias das minhas referências, né, de pessoas são empreendedores, que eu trabalho na Endeavor muito dia a dia lá, é conversar com empreendedores. Então, tem 2 aqui que são brasileiros, que é o Like a Boss e o Acela Playbook, que eles focam, né, no empreendedor, na pessoa antes da empresa. Então, como é que aquela pessoa se programa, como é que quais são os grandes ensinamentos que elas aprenderam ao longo da vida, qual que são as dicas que elas dão para as pessoas serem mais produtivas, gerirem melhor. O Like a Boss e o Acela Playbook trazem pessoas incríveis para falar sobre isso. O Hungry and Foolish também é um podcast que aí vai trazendo pessoas também para falar sobre isso. E aí são pessoas mais gente como a gente, sabe? São pessoas que estão do seu lado aqui, então são gestores, gerentes, mas pessoas que se destacam muito no ramo que elas estão atuando ali. O Resumos Cast é um podcast de resumo de livro. Muito cuidado para não escutar demais o Resumos Cast e achar que está lendo todos os livros, porque o livro tem muito mais para te entregar. Então,
sim, é legal ver se aquele, você ver se aquele livro faz sentido, escuta o Resumos Cast, mas se você quer aprofundar mesmo e ter o conhecimento legal daquele livro, leia o livro ou escuta o livro, né? Vou mostrar alguns aplicativos aqui que podem te ajudar nesse aspecto. E o College Info Geek e o How I Built This são dois podcasts gringos. O primeiro é sobre produtividade, sobre melhorar nos estudos, vários hackzinhos. Eles trabalham muito essa parte do desenvolvimento pessoal. E o How I Built This é entrevistas com grandes empreendedores mundiais, assim. Então, são boas pessoas para pegar referências também. Então, indico pra caramba. Uma dica que eu dou de podcast é você acelerar. Vários dos players de podcast, vários tocadores de podcast, eles permitem que se acelere o conteúdo. Então, eu coloco multiplicado, né, por 1,7 ou 2 vezes, dependendo do podcast, porque aí você consegue consumir um podcast de 1 hora em 30 minutos, sabe? E aquilo acaba te ajudando bastante, que você pega todo o conhecimento e é rapidão, assim, você evita que a pessoa fica demorando a falar, então, porque com certeza muita gente aqui estaria falando, nossa, podia acelerar isso aí, hein, velho? Podia acelerar essa fala, para de falar de podcast, para de falar de referências, mas acho que eu fico assim, sabe? No YouTube eu sou muito assim, quando eu vejo algo ao vivo, eu me incomodo na vagareza, mas o podcast você tem condição de fazer isso e ainda pegar todo o conteúdo. Então, acelerar. Então, minha dica para podcast é essa aí. No YouTube tem algumas referências, algumas pessoas que eu gosto muito de assistir. O Casey Neistat, ele tem uma rotina super legal, adoro ver os vídeos dele. O Thomas, que é desse College Info Geek, ele também tem uma rotina muito legal e faz vídeos muito bem feitos de desenvolvimento pessoal. O Matt Devlin é um dos fundadores do minimalismo, é uma teoria, né, uma metodologia de desapego, então eu gosto muito dos vídeos deles também. E Ninguém é de Ferro, eu gosto muito de vídeo motivacional também, e esse Matheus ZM, ele faz vídeos incríveis, assim, são os melhores vídeos motivacionais, que são muito bem feitos, sabe? Não é aquela ladainha chata, mas são vídeos muito bem feitos. E indico 2 cursos também. Então, todos esses que eu falei primeiro aqui no YouTube são canais. E eu indico 2 cursos no Coursera. Um é o Aprendendo a Aprender. Vai mudar completamente a maneira que você entende como o aprendizado é ensinado, como que sua mente aprende. E o segundo é a Ciência do Bem-Estar. Por último, queria trazer alguns aplicativos aqui. Vou enviar isso aqui para vocês. Se quiser tirar um print aqui, eu separei alguns aplicativos que me ajudam. A gente pode destacaria aqui alguns, que é o Queima Diária, que me ajuda nos exercícios, o Pocket Cast, que me ajuda na leitura, no escutar o podcast, né? O YouBook, o Kindle, enfim, Headspace para meditação, ajuda muito, me ajuda muito a melhorar em cada um desses aspectos. Não vou entrar tanto em detalhe aqui, porque vocês vão conhecer, também o tempo está acabando aqui, já vi que tô correndo contra o tempo. Então, por último, só queria trazer um pensamento sobre procrastinação, né? E eu queria um papo sério, assim, porque procrastinação, para mim, ela tem muito a ver com que, primeiro, você tem problema com procrastinação, você aí, você que está escutando, você tem algum problema, putz, eu não consigo fazer nada do que eu quero, eu vou empurrando, 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 isso não faz sentido para mim. Você tem problema com isso? Queria que você me respondesse aí, se puder, no chat, alguma coisa do tipo. Muita gente vai ter, mas eu queria saber se, sim, se é uma coisa tão recorrente na sua vida que te incomoda de uma maneira absurda, assim, sabe? De você não conseguir fazer nada. E o papo sério que eu queria comentar com vocês aqui é tudo que você está fazendo, tudo que você está colocando, todas as ações, atividades, hábitos, tarefas que você está colocando e se propondo a fazer, elas têm sentido para você? Porque, porque tipo assim, você tem que buscar fazer aquilo que você gosta. Muitas vezes a gente vai ser obrigado a fazer coisas que não gosta, mas você tem que entender que quando a gente fala, nossa, eu tenho que fazer, eu quero fazer um projeto pessoal, mas estou procrastinando. Aquilo não está valendo a pena para você, né? Você não está colocando prioridade naquilo. Porque se estivesse fazendo muito sentido, você ia fazer sem nem pensar, sabe? Então, começa a refletir, busca aquilo que você gosta, começa a pensar em coisas que você gosta de fazer realmente, os projetos pessoais que te dão um baita de um tesão, assim, de vontade de fazer, eu quero desenvolver isso aqui. O que você gosta realmente da sua essência, sabe? Não o que as pessoas esperam que você goste ou que você faça. Porque você só vai conseguir matar essa questão da procrastinação, principalmente quando você faz algo que você gosta. Enquanto você não acha essa coisa, esse aspecto que você gosta muito, tenta usar algumas daquelas técnicazinhas para fazer as coisas chatas, mas sempre lembra, né? Tempo é prioridade.
tempo é prioridade. E se eu não estou dedicando tempo para alguma coisa, é porque aquilo não está na minha prioridade. Se eu estou procrastinando, é porque provavelmente aquilo também não está na minha prioridade. Por mais chato que pareça você escutar isso aí. E, enfim, e a questão de tempo é super legal porque instala algum aplicativo no seu celular que meça a quantidade de tempo que eu gasto no, que você gasta no Instagram, no Facebook, ou algum joguinho, e olha o tanto de tempo que você gasta, que o tempo que você tinha comentado que era o problema de você procrastinar, ou de fazer coisas que, de você deixar de fazer as coisas que você queria. E olha o tempo que você gasta em coisas que talvez são fúteis, sabe? Tem gente que vai, obviamente, usar o Instagram para coisas pessoais e gosta de usar o Instagram, tá tudo bem você fazer coisas que você gosta e que não necessariamente são produtivas, estão te levando para um lugar lá na frente. Mas tipo assim, faz coisas que te façam sentido, que façam você brilhar o olho e tenta buscar coisas que realmente fazem sentido para você. Para de gastar tanto tempo em coisas que não te acrescentam, desloga do aplicativo, da sua rede social, tenta excluir, faz desafio com você, assim, sabe? E, enfim, começa a dedicar tempo naquilo que você acredita, isso muda a sua energia. Então, se você achou algo que você gosta, joga a sua energia para isso aí e tira essa procrastinação. Não é fácil, eu sei que não é, mas não é fácil achar também coisas que você gosta. Então, continua experimentando várias das coisas, vários dos aspectos, tendo experiências novas para acreditar e achar realmente o que te brilha o olho. E para finalizar aqui, eu só queria fechar com alguns pensamentos. Menos é mais, seja simples na sua rotina, não coloca coisa pra caramba, não usa aplicativo infinitos, seja simples, menor quantidade de distrações possíveis. Faça testes, não tem fórmula mágica nenhuma para você melhorar sua produtividade. Olha o que faz, olha o que melhora, olha o que não dá certo com você, nem tudo vai dar certo, e é realmente teste, você tem que testar. Suas verdadeiras as suas verdadeiras referências estão principalmente do teu lado, assim. Eu falo né, eu comentei algumas referências que eu vejo no YouTube, empreendedores, mas o que eu mais aprendi nesse ano de 2018, eu comentei que foi uma virada, foi com minha família, foi com meus amigos, foi com empreendedores que estão próximos, pessoas que eu conheci. Então elas estão ali, sabe? Todo mundo manda bem em alguma coisa e você pode aprender com essa pessoa. Você pode perder o medo de perguntar para ela também, sabe? Como que ela chegou ali, como que ela faz tal coisa. Então elas podem estar do seu lado. Fato, você não vai ser produtivo o tempo todo e você vai falhar bastante até você chegar num estado que você sente que você está muito bem, assim. Quando você chegar nesse estado, você vai começar a falhar, porque ninguém é produtivo o tempo todo. E isso é questão de se aceitar mesmo. Você não vai conseguir ser produtivo. Tem dia que você vai estar cansado, tem dia que você vai ter feito alguma coisa e vai te incomodar. Então, aceita e entenda e deixe esse mantra na sua vida. Você não vai conseguir ser produtivo o tempo todo, mas tente o máximo possível. E, por último, começa devagar e vá se melhorando continuamente. Põe pouquinha coisa, começa tentando mudar seu sono, começa tentando, nossa, vi um negócio que parece super legal aqui, vou aplicar isso, não vou querer colocar metodologia pra caramba o tempo todo. Começa pequeno e vai melhorando, 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 até você conseguir chegar aonde você quer chegar. Então, e por último, eu queria deixar um recado aqui também, que é uma coisa que eu estou tentando trabalhar em mim, sempre faça coisas novas, né? Se desafie, tenha novidades na sua vida, na sua rotina. Minha rotina, nossa, eu estou super produtiva acordando 4h30, putz, mas eu tô, sabe, não tá tão me desafiando mais, me tirando do lugar. Muda, tente, se desafie, teste, enfim, vá melhorando aos poucos. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer bastante. Eu vou responder algumas dúvidas. Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo. Então, se tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, se quiser que eu envie essa apresentação, me avisa também. Se quiser entrar em contato comigo, meu LinkedIn e meu Instagram estão aqui. Eu queria fazer uma